Bom, gente, então, né, já que vocês estão me dando o retorno, ó, Jéssica chegou, que bom, né? Então, relembrando, né, que esse tema foi uma sugestão da Jéssica, né, na semana passada, que bom, Ana Clara. Na semana passada nós falamos, né, sobre narcisismo materno e foi um tema que mobilizou muito, né? Então, nós, no mesmo dia, né, vocês começaram a lamentar, quem estava aqui, que o tempo passou muito rápido, já estava acabando e a gente falou, né, tão pouquinho e mobilizou tanto que a gente decidiu fazer uma nova live, né, fazer mais uma live falando sobre esse tema. Então, hoje a ideia não é falar novamente, né, sobre o transtorno de personalidade narcisista, até porque a gente já falou isso na semana passada, né? Então, quem não assistiu, sugiro que assista, ficou gravada, tá, a live. Então, hoje a ideia é justamente, né, falar sobre a relação entre mãe e filha, ou mãe e filhas. E aí vocês podem se perguntar: ué, mas será que uma mãe narcisista só tem filhas mulheres? Não, né? Também tem filhos homens, mas a relação entre mãe e filha é uma relação muito específica, né? E costuma ser mais problemática, ser mais difícil, né? E trazer mais sequelas, né, para a vida dessa filha. Então foi por isso também que a gente resolveu trazer, né, esse tema hoje. Falar um pouquinho mais sobre as consequências, né, dessa relação tóxica, né, e também como cuidar, né, o que fazer. Porque na literatura não tem muita coisa, né, falando sobre o narcisismo materno, né, tem alguma coisa falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Agora, não tem praticamente nada falando sobre as consequências, né, as sequelas, os danos causados dessa relação que é absolutamente tóxica e o que fazer, né, em relação a isso. Né, o que fazer depois que o dano já aconteceu. Né? Então, ai que bom, tá chegando bastante gente, estou feliz. Vocês estão aí? Então, essa é a ideia de hoje. Né? Então, como na semana passada, eu vou começar falando, vou trazer, né, um disparador ou outro para a gente começar a conversar. E eu peço que vocês conversem comigo também. Enquanto eu estiver falando aqui, né, eu não vou tirar os comentários, porque eu gosto, né, de ver aqui quem está chegando e o que vocês estão falando. Né? Então eu não vou desligar os comentários, eu vou só começar a falar para que vocês possam ter ideias também, né? E vou trocando aqui com vocês. Então, como eu disse, por que falar, né, sobre essa relação entre mãe e filha? O que será que acontece? Né? O que tem de específico nessa relação, né, entre mãe e filha? O que a gente viu, né, como uma das características, né, da personalidade narcisista? É justamente, né, se comparar com o outro e se considerar superior a esse outro. Né? E essa mãe enxerga o filho ou enxerga a filha como um prolongamento, como uma extensão de si. Isso é mais complicado, né, quando existe uma filha, né, quando é do sexo feminino, porque há a competição. Né? Há um outro fator, uma outra característica que é da inveja. Né? Então, são consequências bem complicadas, porque essa mãe vai querer se comparar a essa filha. E é claro que ela sempre vai ficar em vantagem. Né? E ela se incomoda quando essa filha, por exemplo, né, ela começa a ser elogiada, quando ela começa a ser notada, ou quando essa filha é querida. Né, quando essa filha tem amigos. Então, uma das características, né, desse relacionamento é justamente isolar essa filha. Né, é ir minando as relações. Nenhum amigo presta, né, nenhum amigo é bom para essa menina.
né? Então tenta afastar e acaba isolando também, né? Porque existe uma crença ou é transmitida uma crença para essa menina que as pessoas são muito perigosas, que o mundo é muito perigoso, né? Que ela não deve confiar em ninguém, porque ninguém é confiável, né? Então só se deve confiar na própria mãe. Isso é bastante complicado, porque essa menina aprende que ela só deve confiar na mãe. E a mãe não é uma pessoa confiável, né? Porque uma das características, né, do transtorno de personalidade narcisista é justamente a manipulação e a mentira. Então isso deixa essa menina muito confusa, né? Então existem várias dificuldades depois que a gente já vai ver, né? Então, já trazendo um comentário, né, da Valéria, que disse que ela descobriu isso em uma sessão de terapia. Eu imagino que você tenha falado isso na hora, né, da competição, da inveja, né? E isso é impensável. Como? Mas ela é mãe. Como que uma mãe vai invejar uma filha? Como que uma mãe vai querer competir com a filha? Então, principalmente, porque quando é declarado, quando é um ódio declarado, né, quando nitidamente aquela mãe não gosta daquela filha e ela humilha, ela briga, né, ela fala, desqualifica aquela filha, ainda é menos nocivo do que aquela mãe, né, que é amiga, que ela só quer o bem daquela garota, né? Então, por exemplo, ela fica controlando o que a filha come, né? Ou fica desqualificando, ou falando do corpo daquela garota, porque é pro bem dela, né? Então, porque ela não quer que a filha engorde muito, ou porque ela não quer que use uma roupa que desfavoreça, né? Só que essa é uma forma disfarçada de desqualificar, né, aquela menina, né? Então isso é bem complicado, né? A Bia está falando aqui, minha mãe e eu voltamos a nos falar parcialmente, mas sinto como se fosse uma desconhecida para mim agora. É normal isso? Então, Bia, olha só o que acontece também, né? Uma das formas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Só estou trazendo para poder comentar aqui o seu depoimento, mas uma das formas de se proteger de uma relação tóxica é o distanciamento, né? Que você falou que se você voltou a falar parcialmente com a sua mãe agora, em algum momento você teve que se afastar dela, né? Então, quando a gente está dentro de uma relação, é difícil de enxergar o que está acontecendo, fica tudo muito confuso. E aí depois que você se afasta, você enxerga um pouco melhor essa relação, né? Então, por isso que é difícil também se reaproximar, porque quando você se afasta, você consegue ver a dimensão do dano que foi causado. E como se aproximar, como se reaproximar? Né? Então, uma coisa que foi falada, né, que a gente conversou na semana passada, é que do mito da maternidade, né, romântica, que mãe ama, que a mãe cuida. Então, é isso que a gente aprende. Existe também uma outra crença, né, principalmente na nossa cultura, não que todas as famílias sejam religiosas, né, mas existe um valor, né, muito grande, uma crença de que todo filho deve honrar o pai e a mãe, né? Então essa crença acaba dificultando e muito quando esses pais, aqui a gente está falando só da mãe, mas existem pais narcisistas também, né? Quando esses pais são abusivos. Então, quando esse filho ou essa filha, né, sofre um abuso, porque assim são relações, né, de abusos físicos, abusos psicológicos, abusos morais, né? Então, quando esse filho ele passa por esse tipo de abuso, ele sente muita dificuldade de se afastar,
porque ele aprendeu que ele tem que honrar pai e mãe. Então, como que eu vou me afastar? Como que eu vou cortar a relação com a minha família? Porque família é sagrada, mãe é sagrada. Então, isso é uma coisa muito difícil de trabalhar, principalmente a culpa. Né? Então, Bia, você se afastou e agora você está sentindo como se a sua mãe fosse uma desconhecida para você. O que acontece também? Né? E isso é uma das coisas que são importantes de serem trabalhadas, né? Que é justamente diferenciar a mãe ideal da mãe real. Né? Então, se tem muito aquilo que a mãe deveria ser, né? Ou então aquilo que você gostaria que a sua mãe fosse, mas ela não é. Né? Então, se você fica muito com aquela mãe idealizada e aquilo que você está buscando, aquilo que você aprendeu que uma mãe deveria ser, quando você se depara com a sua mãe real, isso causa um choque. Tipo, nossa, mas não é aquilo que deveria ser, não é aquilo que eu gostaria que fosse. Isso causa um estranhamento. Né? Enquanto mais se vê essa mãe como uma mãe real, mais distante fica daquela mãe, né, que era idealizada. Né? Então, a Jéssica está trazendo aqui. E quando eu tento desabafar com a minha mãe, as mágoas que eu sinto, ela me faz sentir culpada e ingrata. Então, ontem, na última discussão, decidi me afastar, pois ela nunca vai reconhecer os erros dela. Ah, não vai não, Jéssica. Não vai. Né? Porque uma das características, né, do transtorno de personalidade narcisista é justamente não se responsabilizar. Né? É sempre o outro. O outro é sempre responsável, é sempre culpado por tudo que dá errado. Né? Tanto, né, que uma das coisas que a gente conversou, que justamente são pessoas que não buscam tratamento. Nem faz sentido, porque são pessoas que acreditam que não tem nada de errado com elas, então o erro é do outro. Por mais que você tente justificar, argumentar, né, aquilo, o dano que aquela pessoa fez para você, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque ela não vai admitir. A culpa é sempre sua. Né? Então, o importante, né, é trabalhar, como a Bia falou foi a Bia que falou da terapia? Não, foi antes a Valéria que falou da terapia. É muito importante a terapia justamente para fazer, né, essas diferenciações. Né? E... cadê? Tá. Né? A gente não muda ninguém. Né? Essa mãe, ela não vai mudar. A única coisa que pode ser feita, né, é aprender a se proteger dessa relação que é tóxica. Não adianta tentar convencer de que ela está errada, do dano que ela fez, né, mas trabalhar em cima disso. Né, você, não a sua mãe. Então, realmente, né, como esse mecanismo da manipulação, né, existe muito, né, culpar o filho, né? Então o filho acaba se sentindo culpado e se sentindo ingrato também, né? Porque essa é uma das armas, eu sou sua mãe. E se você não me trata como eu gostaria, porque você, né, é uma ingrata, ou você é um ingrato. E você decidiu se afastar, né, Jéssica, que seria uma das formas mesmo de proteção, como a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Então, daqui a pouco eu volto a ler, né? Já li algumas coisas, alguns depoimentos, né, disso que eu tô trazendo. E quais seriam as consequências, né, dessa relação tóxica, né, com uma mãe que tem esse transtorno, né, de personalidade narcisista? Tem uma autora irlandesa que ela se chama Louise Canoville, né, que ela fala da síndrome da vítima narcisista. Então, o que a gente conhece, né, sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? Mas essa terapeuta, ela defende que existe um adoecimento
né, dos filhos que são vítimas desse abuso. Né? Então, existem autores que falam, por exemplo, né, sobre vítimas e sobreviventes do abuso narcisista. Então, por que são sobreviventes? Porque é tão difícil, são relações tão difíceis que podem, de fato, aniquilar uma existência. Então, os filhos, eles sobrevivem a essa relação. Porque se o filho é um prolongamento dessa mãe, é uma extensão dessa mãe, ele não pode existir. Por quê? Tudo que é diferente dessa mãe é criticado por ela, né? Então, e se o filho, né, se tudo que a gente quer é amor, né, e é amor de mãe, o filho vai fazer de tudo para agradar aquela mãe. Vai se anular, por exemplo, né? Se aquilo é desqualificado, naquilo que aquela pessoa né, é desqualificado pela mãe, e aquilo que o filho quer é o amor dessa mãe, ele vai fazer de tudo para agradar. Né? Então ele vai deixando de existir, ele vai se aniquilando. Né? E isso é uma mutilação. Né? Quando uma pessoa ela não pode ser, quando ela não é autorizada a ser aquilo que ela isso é uma mutilação. Né? Isso causa uma dor muito grande. Então, de fato, existem pessoas que não sobrevivem a isso. Né? É claro que a gente sabe, né, que não existe uma causa para o suicídio, existem fatores de risco, né? Mas sim, isso é um risco muito grande também. Né? Os relacionamentos tóxicos, né, eles acabam aumentando os riscos de suicídio. Principalmente quando a pessoa ela não é autorizada a ser o que ela é, né? Quando ela não tem uma existência autorizada, quando a sua dor não é legitimada, né? Ou quando aquilo que ela pensa não é valorizado, aquilo que ela diz não é valorizado, e tudo que ela faz está errado. Então, acaba sendo... Um paradoxo muito grande, né? Ou então um impasse. Ou eu sou, né, aquilo que eu sou, ou então eu vou ser uma outra pessoa para tentar agradar minha mãe. Só que não vai conseguir agradar nunca, né? Porque você nunca é bom, né, o suficiente para agradar essa mãe. Então são vítimas de abuso, são vítimas de maus tratos. Tá? E tem uma coisa também muito complicada na nossa cultura, né, que é justamente de autorizar o abuso, de autorizar as humilhações, ou então a própria violência física. Porque isso ainda, né, na nossa sociedade, por mais que exista uma legislação, né, que proteja a criança e o adolescente, ainda é visto como uma educação. E é criança. Então, se é criança, pode-se falar qualquer coisa dessa criança na frente de qualquer um, né? E nessas situações, as crianças acabam passando por muitas humilhações também, né? Então, são várias coisas da nossa cultura que acabam dificultando muito, né, esse processo de tentar se defender dessas relações. Então, quais seriam as consequências, as sequelas, né, desse tipo, né, de relação? Depressão, ansiedade, né, transtornos alimentares, porque é uma coisa muito forte também, né, em famílias que são narcisistas, porque eu estou falando aqui da maternidade, mas existem famílias narcisistas, é justamente a aparência. Então existe um controle muito grande, por exemplo, né, daquilo que aquela filha come, né, que ela as humilhações em relação ao corpo dela, né, as atividades físicas, o que ela vai vestir, né, e essa preocupação excessiva com a aparência, né, acaba
também tendo como consequência, né, pode ter como consequência, nada é determinista, né, mas pode ter como consequência um transtorno alimentar, pode ter como consequência também um transtorno dismórfico corporal, né, daquela pessoa, principalmente daquela adolescente, né, se identificar, né, no espelho, por exemplo, reconhecer o próprio corpo, né, então se enxergar sempre acima do peso, ou então com características que são consideradas negativas, exageradas, né, principalmente quando existe alguém que ressalta, né, esse defeito, né, que pode ser de uma forma encoberta ou não, ou pode ser de uma forma explícita. Somatizações, né, a criança, por exemplo, né, ter muita dor de barriga, ou então ter dor de cabeça, ou então ter problemas de pele, a psoríase, por exemplo, ou então o desenvolvimento de doenças autoimunes, transtorno de estresse pós-traumático, né, de tanto aquela criança, né, de tanto aquele ou aquela adolescente passar por situações que são traumáticas, né, que são humilhantes, que são ultrajantes, que são violentas. Quanto mais isso acontece, maior o risco do desenvolvimento, né, desse transtorno de estresse pós-traumático, né? Ou seja, o que acontece com uma pessoa que desenvolve esse transtorno? Tem dificuldade para dormir, tem pesadelo, né? Fica o tempo todo tendo flashbacks daquelas situações que foram muito dolorosas, né? Então são várias coisas aí que podem acontecer. E também uma coisa muito grave, né, como eu falei da aparência, é que não importa o bem-estar daquela criança ou daquela adolescente, né? Por exemplo, se a adolescente ou se aquela criança sofreu um abuso, né, que pode ser um abuso sexual dentro da família, aquela família vai encobertar, ninguém pode saber, vai acobertar, né? Ninguém pode saber daquilo, porque o que importa são as aparências. Então, não importa o quanto que aquela criança esteja sofrendo. Por exemplo, uma mãe que descobre, né, que o marido está abusando da filha, né, que é o padrasto que está abusando da filha. Ela vai manter aquilo em segredo. Ela não vai denunciar esse padrasto, porque vai ser uma vergonha para a família. E nem ela vai se separar dele, né? Porque o que importa, né, é justamente essa imagem de família perfeita. Se um avô está abusando, se o pai está abusando dessa criança, né, não importa. Acaba sendo um segredo mesmo dentro da própria família, né? Então, uma das características dessa família, por exemplo, né, de uma família narcisista, uma das marcas é o segredo, né? Não importa o quanto que essa criança esteja sofrendo, pode ser uma violência, né, física, ou então uma violência sexual, né, ou então, por exemplo, até mesmo violência dentro daquela família, né, que aquela menina, ela fica muito machucada, né? Então ela precisa sofrer e sofrer calada, porque o que os vizinhos vão pensar, né? Então ninguém pode nem ouvir nada, ela tem que apanhar e apanhar calada, porque ninguém pode saber, né, o que está acontecendo nessa família. Então, ideações suicidas, também podem ser uma das consequências desse tipo de relação, porque causa também uma das características, né, dessa relação é justamente a confusão, principalmente quando não é explícita, ou então quando intercala. Essa mãe é a melhor mãe do mundo, ela é muito querida, ela é muito boa, ela dá presentes, por exemplo, e depois ela é péssima, depois ela é violenta, depois ela faz comentários que são maldosos,
que trazem muita dor, né, para essa filha, né, ou para esse filho. Então isso causa uma confusão muito grande, porque nunca se sabe o que esperar dessa mãe, né? São pessoas imprevisíveis, são muito instáveis. Isso acaba sendo muito difícil, né, de lidar. E também, né, a própria aceitação da sua imagem, né, daquilo que você é, né, porque, né, se você aprende que você é uma pessoa toda errada, ou que você é uma pessoa toda deformada, ou que você é um imprestável, é muito difícil a autoaceitação, né? E quem convive com você 24 horas por dia é você mesma, né, ou você mesmo. E principalmente para uma criança, aquilo que a mãe fala é a verdade, né? É lei. Então, se a minha mãe fala que eu sou uma imprestável, então eu sou uma imprestável. Eu não vou servir para nada nessa vida. Se a minha mãe diz que eu faço tudo errado, o que me resta? Nada. Eu faço tudo errado. Eu não vou servir para nada. Então, uma outra característica que é bem complicada, né, nessa relação, principalmente no caso das crianças e dos adolescentes, é que é a dependência. É depender de um abusador, né, ou de uma abusadora. A criança, ela não pode ir embora, por exemplo, do tipo, não aceito ser tratada dessa forma, eu vou sair dessa casa. Ela não pode. Então, ela depende, a sobrevivência dela depende de pessoas que são absolutamente nocivas. Então, isso é muito humilhante, né? Isso põe em risco a dignidade dessa criança, né? Ou desse adolescente, né? Então, se sentem muito humilhados, ignorados, né? Ultrajados, discriminados. E uma coisa que acaba acontecendo também, né, é que são aprendidos padrões que se cristalizam e acabam se repetindo ao longo da vida. Né? Então, se aquela criança, né, se ela tem uma mãe que mescla, ela dá coisas e aí depois ela critica, ela é uma boa mãe e aí depois ela é violenta, essa criança, né, o que ela aprende? O que é amor para essa criança? O que ela aprende como um relacionamento? Como ela aprende, né, a se relacionar? Ela tende, né, uma das coisas que podem se repetir é justamente ela buscar parceiros na vida que são muito parecidos com essa mãe. Né? Ou então que repetem padrões, né, de funcionamento familiar. Então, isso é uma coisa, na Gestalt terapia, a gente fala muito dessa repetição dos padrões como tentar, né, uma busca para solucionar situações inacabadas. Né? Porque essa criança, por exemplo, ela não tinha como sair de casa, como ir embora, ela não tinha como resolver essa relação com a mãe. Né? Então, ela tenta resolver se relacionando com pessoas parecidas. Né? E assim, por isso que é tão importante a terapia. Porque a terapia ajuda a identificar, né, esses padrões de relacionamento. Então, e ajuda a identificar o que tem de inacabado. Porque aí, essa pessoa atualizando que agora, né, ela não é mais criança, ela não é mais adolescente, ela não depende mais dessa mãe, que se existe alguma situação inacabada que ela pode resolver com a própria mãe ou na terapia. E não repetindo, não se relacionando com pessoas tóxicas, né? Não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos também de amizade, né, com pessoas que são tóxicas, com pessoas que são invasivas, pessoas que abusam, que exploram. Né? Então, por isso que é tão importante.
né? E são pessoas também que sentem dificuldades com a própria identidade. Pessoas que ficam muito perdidas, né? Quem eu sou? Porque principalmente no momento, né, de construção da identidade, quando tudo que é diferente daquela mãe é criticado, essa pessoa, quando ela chega na fase adulta, ela não sabe mais quem ela é, né? O que ela gosta, porque aquilo que ela gostava era errado, né? Então ela não sabe mais aquilo que ela é ou aquilo que ela foi fazendo, aquilo que ela foi se moldando para ser aceita naquela família. Fiquei falando aqui sem parar. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão trazendo. Olá. Olha, o Vitor fez um comentário. O Vitor falou assim: eu acho difícil aceitar que as mães não são perfeitas. Demorei muito para começar a perceber isso. E ainda estou longe de conseguir, sofro com isso. Pois é, Vitor, isso é muito importante, né? Diferenciar essa mãe ideal da mãe real, né? E é importante também ver essa mãe como uma pessoa, né? E não existe perfeição, não existe uma mãe que seja perfeita. Aqui a gente está falando de um caso extremo, né? De uma mãe que tem um transtorno. Mas uma das funções da terapia também são justamente, né, trabalhar, né, para que essa pessoa consiga enxergar a mãe como uma pessoa, né, e não como aquele ideal de perfeição. E como ter uma relação possível com essa mãe real. É claro que fica muito difícil quando essa pessoa ela tem um transtorno, quando essa pessoa ela é tóxica, quando essa pessoa ela é nociva, né? Então daqui a pouquinho a gente vai entrar. Ei, Cláudia entrou. Justamente, né? E o que pode ser feito, né, para se proteger dessas relações que são tóxicas? A Bia: é muito difícil, pois sou julgada como ingrata, uma vez que ela usa de tudo o que já fez por mim para me obrigar a fazer as coisas da forma que ela quer. Pois é, Bia, isso é a manipulação, né? E justamente ela dá coisas para poder cobrar depois. Dá coisas esperando que você aja de acordo com as expectativas dela. E se você não age, você é cobrada por isso. Porque eu dei as coisas para você, né? Então, por exemplo, eu ajudei você a pagar o seu carro. Eu paguei a entrada do seu carro. Como é que você está fazendo isso para mim agora? Eu ajudei a pagar a sua casa. Eu paguei a escola dos seus filhos. Então, você é uma ingrata. Então, não é um doar, um dar por amor. É um dar em troca que você faça algo, né, que ela quer. Isso é muito complicado, porque assim, isso faz parte de um mecanismo de uma pessoa que tem problemas. O complicador é quando você internaliza isso. Uma coisa é sua mãe falar, você é uma ingrata. Outra coisa é você internalizar que você é uma ingrata. E você se sentir ingrata, e você se sentir mal por isso. Você sentir culpa. Nossa, mas é mesmo, a minha mãe me deu tal coisa, né? Então, eu deveria retribuir. Não deveria, você deveria ser grata. Quer dizer, gente, deveria, não deveria nada. Esqueçam o deveria. Né? Mas se você recebeu algo de alguém, seja grato por isso. Mas isso não te obriga a fazer o que a pessoa quer. Ela deu porque ela quis. Ela ajudou porque ela quis. Né? Então você agradece. Muito obrigada por você ter me ajudado. Né? Então você é grata, você não é ingrata. Você só não está fazendo o que a pessoa quer e você não está caindo na manipulação dela. Deixa eu ver o que mais. Eita. Tava travado aqui, gente. Eu não estava conseguindo ler os comentários. Agora eu tô vendo que tem bastante coisa. A Jéssica falou, e ela ainda disse que quando eu comecei a fazer terapia eu fiquei pior. Isso é um clássico, né? Os pais, não só as mães, né?
mas os pais em geral, principalmente se for adolescente, então tiram o filho da terapia, ou se é criança, tiram da terapia, né? Porque quanto mais existe uma diferenciação, né, uma separação, que na semana passada a gente falou, né, dessa relação confluente, quando um tenta sair dessa relação e tenta se separar, né, isso causa muito incômodo no outro. Né? Então, quando o filho, por exemplo, ele não se deixa mais manipular por essa mãe, isso causa um incômodo enorme. Né? Quando começa a se diferenciar, principalmente, né, se esse filho, se ele está em terapia, ele se dá conta, né, que não é muito difícil, e eu não gosto de dizer que uma coisa é impossível, né, mas é muito difícil uma pessoa ter uma vida saudável num ambiente tóxico. Né? Então, o mais adequado, né, nessa situação seria sair de casa, né, viver longe desse ambiente que é tóxico, porque quando não é, porque só a minha mãe é assim, só a minha mãe é tóxica. Não, ela acaba envenenando aquelas relações, até porque ela coloca um filho contra o outro, ela manipula o marido, né? Então aquele ambiente fica tóxico, né? Tem uma autora norte-americana, é a Meredith Mill, que ela fala, ela dá usa uma metáfora da panela com caranguejos, né? Que é horrível, mas faz muito sentido para uma família que é tóxica, né? Que quando a água começa a esquentar, tem sempre um caranguejo que tenta escapar, né? E o que os outros fazem? Tentam agarrar aquele caranguejo, né? Então é muito difícil sair de casa, por exemplo, né? Quando você está fazendo terapia, você se dá conta que aquele ambiente é tóxico, que você precisa ir embora, essa família vai fazer de tudo, né, para dificultar a sua saída, né? Não só essa mãe, mas a família, né, como um todo. Né? Então, o que a psicóloga teria que dizer para eu perdoá-la e para parar de viver de passado? Que ótimo, ainda diz o que a psicóloga tem que fazer. Como faço para saber se a narcisista é ela e não eu? Eu me sinto muito culpada. Bom, se você se sente culpada, a narcisista não é você. Porque o narcisista não se sente culpado. Né? Para ele, a culpa é sempre do outro, né? Valéria, minha mãe fala que a obrigação dos filhos é cuidar dela e sustentar. Sempre colocou os filhos para trabalhar. Pois é, né, Valéria? São as expectativas, né, e que são criadas. Cláudia, eu percebi os erros de minha mãe muito. Aí veio a história de que sou ingrata, má filha. Foi com essas atitudes tóxicas da minha mãe que eu aprendi a ser uma mãe super para o meu filho. Pois é, olha uma consequência muito positiva também, né? Que é assim, que quando você tem uma referência que é negativa, né, você também se esforça para ser diferente daquilo, né? Você faz o possível para se diferenciar. E ai meu Deus, já está quase terminando de novo. Como passa rápido. Então, assim, vou falar rapidinho, né? Que como a Cláudia trouxe uma característica positiva, né? Que ela tendo um exemplo, né, de uma relação tóxica, ela aprendeu a ter uma relação nutritiva, né, com o filho, que é ótimo, é uma consequência excelente, né? Então, vou falar um pouquinho de como se proteger. O que pode ser feito? Uma das consequências também, né, é que a menina ela não aprende a se proteger. Se ela tem como exemplo também o que ela vivencia uma relação tóxica, ela não aprende o que é uma relação de amor, uma relação de afeto, uma relação nutritiva. Então, o que pode acontecer é ela se envolver em outros relacionamentos assim, porque
ela não sabe identificar quando tem amor ou quando não tem. Então, se é uma pessoa que é muito humilhada, que é abusada, que é violentada, vem alguém dar uma migalhinha de afeto, essa menina, ela se agarra a isso, né? E também se agarra a uma possibilidade de ir embora, de sair daquela casa. Então ela se mete em muita roubada, em muita furada e acaba se envolvendo em um relacionamento que é muito nocivo para ela, né? Justamente por ela não identificar, né, se existe amor ou não, né, numa relação. São pessoas que acabam tendo uma autoestima muito frágil, né, porque não foram, né, valorizadas, não foram legitimadas, não se apropriam daquilo que são, né? Então, quando aparece alguém, né, a pessoa acha que ela é uma pessoa de muita sorte, porque ela foi desejada por alguém, né, porque ela não consegue enxergar o próprio valor. Então, primeiro que aparece, ela acha que é uma tábua, né, de salvação, né? Então, uma coisa que é fundamental, gente, para se proteger, primeiro é reconhecer, né, que essa relação é tóxica. Tá ok, é minha mãe, eu aprendi que ela deveria me amar, eu aprendi que deveria ser uma relação de acolhimento, de carinho, de afeto. Tá, mas não é. Né? Então, reconhecer que essa relação ela é tóxica, né? Como eu falei, é importante sair desse ambiente, sair, né? Sair de casa, né? Poder ter uma independência, a dependência financeira também ajuda muito para poder sair de casa e ter, né, a sua própria vida. Cortar o contato pode ser uma possibilidade, né? Então, uma coisa que eu trabalho no consultório primeiro, né, como que aquela pessoa percebe, né? Como que ela pode se proteger. Existem pessoas, né, que para elas têm uma necessidade muito grande, né, de cortar totalmente. Não quero mais essa pessoa na minha vida. Não quero contato, né? Então é trabalhar para sustentar isso, né? Para respeitar essa necessidade. Né? Se não quero contato, então é zero contato, né? Ou então existem pessoas, né, que eu começo perguntando qual seria uma distância segura, né? Como assim? Como estabelecer uma distância segura? Ah, pô, minha mãe quer que eu fale com ela todos os dias. Tá, mas você se sente bem falando com a sua mãe todos os dias? O que seria uma distância segura num sentido, né, de não afetar você, de não ser nociva para você? Ah, eu acho que eu posso falar com a minha mãe uma vez por semana. Tá bom. E como que vai ser isso? Você vai querer ligar para sua mãe? Vai ser mensagem por WhatsApp? Né? Como que vai ser isso? Isso vai sendo construído. É estabelecimento de limite. É fundamental estabelecer limites nessa relação. Criar sua própria família. Né? O que a Cláudia trouxe, que ela tem uma relação nutritiva com o filho. Que foi importante, né, ela se dar conta de que a relação com a mãe era tóxica e ela teve uma outra relação com o filho. Né? E assim, e não só, gente, família de sangue. É também, que bom, né, você poder encontrar um amor que seja um amor nutritivo, encontrar, né, ter uma relação saudável, ter uma família, criar sua própria família, ter filhos, maravilhoso. Mas não é só isso. Né? Uma família, ela não é só de sangue, né? Ela pode ser uma família de amigos, de pessoas que sejam significativas, pessoas que tenham os mesmos valores, né? Que olhem para você de verdade, que te enxerguem, que te valorizem, né? Que aceitem você e amem você pelo que você é, né? E não tenham uma expectativa de que você seja diferente para poder agradar,
né? Então é muito importante ter uma família, né, de amigos. O Natal, por exemplo, né, é uma época que é super polêmica, né, principalmente no nosso país, porque, né, você tem que passar o Natal com a sua família. Então, mas qual família que você quer passar? É aquela família que é tóxica, que vão falar o tempo todo que você tá gorda, que você não casou, que você pô, nossa, mas você envelheceu, você ainda tá com não sei o que. Enfim, vai te fazer mal se todo o Natal que você passa com a sua família você volta pior do que foi, não tem razão de ser, né? Então, com que família que você pode passar esse Natal, já que é importante, se você tem como valor? Você pode passar com as famílias que você escolheu para a sua vida, né? Uma pergunta que eu faço muito no consultório também, principalmente, né, quando o cliente está com uma dificuldade, né, em separar a mãe ideal da mãe real, é assim: se a sua mãe não fosse sua mãe, você escolheria como amiga? Você gostaria de ter essa pessoa na sua vida? Você escolheria para fazer parte da sua vida? Né? Então, acho que essa é uma pergunta importante para marcar também, né? Uma diferenciação, né, dessa mãe ideal para a mãe real, né? Então, né, se é uma pessoa, não escolheria. Não, jamais seria amiga dessa pessoa. Então, mantenha uma distância segura, porque essa pessoa, ela te faz mal, né? Então, o importante, né, é que você tenha uma vida boa, uma vida digna, né? Uma vida prazerosa, né? E não com uma pessoa que mina, né? Que drena a sua energia, né? Então, uma coisa fundamental também é não contar os seus planos. Por mais que tenha uma coisa assim, né, falando, tipo, nossa, a mãe quer o bem dos filhos, tá, mas a sua não quer. Porque, nossa, a minha mãe vai ficar feliz em saber que eu vou fazer doutorado nos Estados Unidos, conseguir uma bolsa. Não! Ou que você quer fazer isso. Não! Porque sua mãe vai minar os seus planos, ou que você quer fazer um processo seletivo não sei para onde. Não, ela vai te colocar todos os medos possíveis para você não ir. E vai tentar minar ao máximo os seus planos, né? Então não é a melhor pessoa para contar. Ou quando você precisar de apoio, né? Pô, eu quero alguém que me escute. Não, ela não vai te ouvir. Ela vai falar que o problema dela é maior do que o seu, porque ela não vai enxergar você, ela olha para você, ela se vê, né? Então ela não vai se importar muito com o que você está trazendo, né? Então buscar apoio de quem pode apoiar, buscar suporte de quem pode dar suporte, buscar acolhimento de quem pode acolher, tá? Então, separar a mãe real da ideal, trabalhar a autoestima, trabalhar o autoconhecimento, né, trabalhar o autossuporte, né, e buscar apoio em si mesmo, né, e poder buscar apoio, né, em relações que são nutritivas, né, nessa não vai caber. Gente, eu vou dar uma indicação, já está no finalzinho aqui, né, no Brasil, como eu falei, né, só existem 2 livros, né, de uma única autora, né, que é Michele Engelke, que se chama Filhas de Mães Narcisistas, Conhecimento Cura, e o outro chamado Prisioneiras do Espelho, um guia de liberdade pessoal para filhas de mães narcisistas. Hoje eu vou dar 4, né, dicas de livros que são estrangeiros, mas são em espanhol, né? Então eu trouxe, né, porque são mais próximos, né, o espanhol é mais próximo do nosso idioma. Tem 3 livros de uma autora chamada Olga Fernandes, que se chamam Sobreviver a uma Mãe Narcisista. O outro é Como Curar Depois de uma Relação Tóxica. E o outro é Homem Abusado, Homem Castrado. Aqui a gente está falando, né, principalmente em relação entre mães e filhas, né, mas existem filhos que passaram por isso também.
E tem essa autora norte-americana que eu falei antes, né, que é Meredith Miller, que ela é norte-americana, mas ela tem um livro em espanhol, que se chama Um Guia de Autorrecuperação Depois do Abuso Narcisista. Tá tudo em espanhol, né? Eu trouxe para o português para vocês saberem pelo menos o título, se vocês se interessarem. Gente, eu tô vendo que tem um montão aqui de comentários. Não vai dar tempo, porque a gente tem 5 minutinhos. Aqui a Fernanda Roberta está dizendo, e se for o caso de mãe narcisista ou o filho ou a filha ser também? Então, Fernanda, é aquilo que eu falei, né? Nem sempre é só a mãe que é narcisista, às vezes é uma família que é assim. Então vai ser uma família absolutamente tóxica, com muita competição, com muito julgamento, com praticamente nenhuma escuta, sem um olhar para o outro, sem ser uma relação nutritiva, né? Então vai ser uma relação em família que é tóxica, né? Aqui o Vitor está falando com a Bia. Acho que só por você se sentir culpada já são, acho que você não é narcisista. É isso mesmo. Deixa eu ver o que é mais. Tá. Minha mãe sempre disse aí, o problema estava em mim porque eu cresci revoltada e as minhas irmãs não. Pois é, Bia, aquilo que eu falei, né? Dos caranguejos. Tem aquele que quer se rebelar, que quer ir embora, ele acaba sendo segurado também pelo outro, né? Pelos outros. Aqui, compulsão alimentar. Exatamente. Uma das consequências pode ser, sim, a compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar, tento parar com isso, mas é muito mais forte do que eu. Pois é, são feridas, gente, muito profundas. Por isso que a psicoterapia ela é fundamental para poder trabalhar. Gente, a compulsão ela tem, né? Claro, estou falando aqui como Gestalt terapia, ela tem uma função também, né? Então, trabalhar o que essa compulsão, por exemplo, alimentar, né? O excesso, por exemplo, de comida, ou então o abuso de álcool, qual função que isso tem? Né? Para quê? Quando você come, o que acontece? Né? O que você sente? Você se sente acolhida, você sente conforto? Né? Então, buscar outras formas de acolhimento, de conforto. Da mesma forma, o álcool. O que acontece com o álcool? Com o álcool eu relaxo, eu consigo esquecer o que está acontecendo, eu consigo sentir alívio, tá? Então, quais seriam outras formas, né, de te trazer alívio, de te trazer, né, conforto? A Jéssica, já tentei esquecer e superar e viver como se nada tivesse acontecido, mas não consigo ter uma relação com ela, pois a mesma não construiu isso comigo. Pois é, Jéssica, não dá para varrer para debaixo do tapete, né? Não dá para esquecer, a gente só esquece quando tem uma lesão cerebral, né? Então, porque são marcas muito profundas, né? Então, o que pode acontecer é você ressignificar a sua relação com a sua mãe. Né? Agora, entendendo que ela não vai mudar, porque isso depende dela, não de você. Aqui, eu fui abusada pelo meu primo, ela é minha avó, abafaram tudo para não manchar a imagem da família, isso me revolta muito, exatamente, porque a aparência, né, ela acaba sendo mais importante, né? O que os outros vão pensar é mais importante do que aquilo que você sente, do que o seu sofrimento, mesmo quando coisas graves acontecem, né? Coisas graves, elas são abafadas, né? São acobertadas. Su, Marilene, que bom. É mais difícil para filha mulher, isso mesmo, Marilene. É mais difícil mesmo. Tenho 25 anos e moro com a minha mãe. Ela não me deixa dormir na casa do meu namorado nem nada. E eu não consigo ir contra a vontade dela, pois ela chora, fala que quer o meu bem.
Me sinto culpada. Pois é exatamente isso. É a manipulação, né, que traz a culpa, porque ela chora e diz que vai morrer e se faz o se fazer de vítima, né? Por isso que é importante se trabalhar para não cair em chantagens emocionais, para não cair nas manipulações, né? E assumir a sua vida, né? Principalmente, né, com 25 anos, é jovem, mas é uma pessoa adulta, né? E que tem relacionamento. Tem pessoas que não se casam, porque a mãe fala que vai morrer, não sai de casa, porque, né, porque a mãe fala que para que você vai fazer isso se você tem tudo aqui? Aqui não te falta nada, né? Você está virando as costas para a sua família, né? Porque sinais de autonomia e de liberdade são vistas como ameaça. E ao contrário, se aquela pessoa ela é autônoma, é sinal de que está tudo certo, né? Se é uma pessoa adulta, é sinal de que ela é capaz de ter a sua própria vida, de ter a sua própria casa, mas isso é visto como uma ameaça, né, de dissolução para aquela família, né? Aqui eu não tenho nas minhas memórias um beijo da minha mãe, nem um abraço. Isso me tornou uma pessoa muito carente. E ela ainda me diz que eu sou fria com ela. Como eu vou ser uma filha carinhosa? Pois é, e essa carência é um perigo para as relações. Gente, 20 segundos. Muito obrigada. Não vai dar tempo de ler tudo, né? Mas agradeço muito por vocês terem vindo e participado tanto. Tá? Continuem mandando as sugestões de tema, que a cada semana a gente vai estar aqui trabalhando. Tá bom? Beijo, gente.